E aí, afinal de contas, crente pode ou não pode falar palavrão? A paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Vamos falar sobre esse tema polêmico hoje? Vamos, vem comigo, vamos falar sobre esse tema. Quando eu era criança, eu era uma criança muito curiosa e eu ainda sou muito curioso. Então, se você estivesse ali perto de mim, do meu pai, quando a gente tava andando na rua, provavelmente você ia me ouvir falando alguns palavrões pra ele, mas por quê? Porque eu ouvia das pessoas, então eu convivia com as pessoas no mundo real, né? E as pessoas no mundo real, elas falam palavrões. E aí eu ouvia e eu não sabia o que significava. E aí o que eu fazia? Perguntava pro meu pai. Então eu chegava: pai, o que significa? O que significa? E o que significa? E aí, então, é esse sentido que eu tô falando, que eu falava palavrão pro meu pai, porque eu queria saber o significado. E quando eu sabia, eu ficava assim: mas cara, não faz o menor sentido na frase. Olha no que a criança pensava. Ela pensava na concordância gramatical da frase, que não fazia o menor sentido. Porque eu ficava: mas não tem sentido chamar a pessoa de tal coisa. Mas não tem sentido mandar a pessoa pra tal... Não tem o menor sentido em algumas frases. E eu ficava muito bolado com isso. E aqui em casa eu sempre fui ensinado a não falar palavrão, então eu fui aprendendo na vida aí, né? Porque aqui em casa realmente eu não ouvia mesmo, né? Eram muito raramente. Meu pai odeia que fale, tipo, palavras assim que são, tipo, normais de senso comum, tipo, bosta. Por acaso, meu pai com certeza vai brigar comigo porque eu tô falando isso num vídeo. Mas, por exemplo, ele não gosta nem que fale isso. Então aqui em casa sempre foi essa atmosfera de não falar nenhum tipo de palavra que tenha um significado pejorativo, ou que seja uma palavra que não seja, né, bonita, né, no sentido que vocês entenderem e tudo mais, barará e tal. E aí eu ainda vejo muito crente que fala palavrão como se fosse assim uma segunda língua. Então nas pessoas normais, elas realmente falam palavrão à torta e à direita. Se você só vir aqui no YouTube, os canais que tem aqui que as pessoas falam palavrão, meu filho, mas praticamente todos. É mais fácil você perguntar quais não falam palavrão do que os que falam, porque a maioria fala. E é uma coisa natural das pessoas aí fora. As pessoas falam palavrão como elas falam oi. Palavrão virou tipo a nova vírgula, sabe? Ao invés de pôr vírgula na frase, você bota palavrão. Muitas pessoas que são cristãs já absorveram essa cultura que é lá de fora e já absorveram. Pra gente não ficar só nas minhas palavras, eu lembrei, enquanto eu tava pensando no roteiro desse vídeo, eu lembrei de um texto que eu já ouvi há muito tempo e eu quero ler com vocês pra não ficar só nas minhas palavras. Vamos lá? O texto tá lá em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Aí agora você vai falar: mas palavra torpe não quer dizer palavrão, não quer dizer nada disso. Então vamos lá, vamos agora ao dicionário. Eu fiz aqui as minhas anotações do que significa torpe. Eu fui procurar o que era, né? Eu tô um menino culto hoje. Eu tô um menino aqui que eu tô vindo... Pá! Torpe significa que contraria os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil, indecoroso, infame, que causa repulsa, asqueroso e nojento. Acho que já não precisa nem mais, né? Não preciso mais fazer nada nesse vídeo. Então, beijo, paz do Senhor, Deus abençoe, tchau. Porque, né, eu não preciso mais dizer nada aqui, porque aqui já disse tudo. Agora me diz, será que palavrão não tá se encaixando aqui não? Lógico que aqui Paulo tá falando pra gente não só em questão de palavrão, mas às vezes você pode estar falando uma palavra que é politicamente correta pela sociedade, mas que foge da decência, dos bons costumes, é asquerosa, nojenta. O que ele tá ensinando pra gente aqui? O que ele tá nos aconselhando? Pra que a gente pense naquilo que a gente vai falar. E que tudo aquilo que a gente falar seja algo pra edificar a outra pessoa que estiver ouvindo a gente. Que não sejam as nossas palavras jogadas ao vento como se elas fossem assim um nada, mas que a gente realmente pense naquilo que a gente vai falar e se realmente aquilo vai valer pra quem vai ouvir e se vai edificar quem vai ouvir, essa pessoa sendo crente ou não. A gente precisa ter esse cuidado com aquilo que a gente fala. A língua tem um poder de destruição pior do que uma bomba nuclear. Então a gente precisa muito pensar naquilo que a gente vai dizer, se isso vai ferir os bons costumes, se isso vai ferir a boa decência. A gente precisa seguir a ideologia do céu, gente. Muito mais que qualquer outra ideologia. A gente precisa seguir a ideologia do céu. E se a ideologia do céu me manda pensar naquilo que eu vou falar antes de sair falando e vomitando em todo mundo como se não tivesse amanhã, então acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Será que quando eu falo um palavrão, será que quando eu mando uma pessoa lá pra aquele lugar, será que eu tô ferindo os bons costumes? Será que eu tô mostrando um caráter vil, indecoroso, infame? É claro que a gente não pode ser hipócrita e falar que, ai, mas nós nunca falamos palavrão, você nunca falou palavrão. Olha, na época do meu TCC... Olha, as pessoas vão descobrir agora. Beijo, grupo, amo vocês. Durante a época do meu
TCC, mas eu mandei esse povo pra tanto lugar, mas eu mandava quando eu tava sozinho. Não que é pra você falar palavrão sozinho, mas eu sei, existem momentos que você vai estourar, que você vai, né? Mas não me imitem, não façam como eu fiz, porque eu ficava bravo, estourava, eu ficava aguentando, e quando eu estourava, eu saía mandando todo mundo pra todo quanto é lugar. Só o Victor, que é o meu amigo que tava na Inglaterra no passado, eu mandava áudio pra ele, xingando as pessoas. E aí o que ele fazia? Ele ria da minha cara, porque ele falava que era muito engraçado me ver bravo. Aí eu ficava mais bravo ainda, né? Porque ao invés de ele ir lá me ajudar, não, ele falava que ele tava dando risada porque era muito engraçado me ver bravo. Eu sei que se você tem um temperamento sanguíneo igual o meu, é difícil você segurar a tua onda, mas não é impossível você segurar a onda. É difícil, mas não é impossível. Pra nós que temos um temperamento aqui mais forte, né? Sabe? A gente precisa sossegar o nosso facho, a gente tem que segurar e ao invés de mandar a pessoa pra aqueles lugares, manda a pessoa pra bênção, né? Manda a pessoa, sei lá, pra um lugar de paz, de harmonia, né? Porque a gente precisa do domínio próprio na nossa língua pra gente não sair fazendo esse monte de besteira e falando um monte de besteira. Independente se tem alguém ouvindo ou não. Nós, como cristãos, nós temos que pensar naquilo que a gente fala, como eu já falei, eu vou repetir mais uma vez pra você não esquecer. A gente precisa realmente entender e pensar naquilo que a gente tá falando e se aquilo que a gente tá falando edifica. Se aquilo que a gente tá falando é a favor da ideologia de Cristo. Se o que a gente tá falando não fere os bons costumes. A gente precisa ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade a gente vai pegando com intimidade com Deus. E a gente vai catando esses feelings com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo pega a gente, pega a nossa orelha e puxa a nossa orelha e fica, mano, você acabou de fazer uma besteira. Mas olha, na época do meu TCC, eu pedi muito perdão a Deus, porque eu falava palavrão e eu ficava com muito remorso. E eu ficava tipo, Deus, lógico que remorso não resolve. Mas eu lembro que eu ficava assim, encasquetada, eu ficava, meu Deus, não acredito que eu caí de novo nessa mesma coisa, meu Deus, me ajuda. Deus vai te ajudar, Deus vai fazer o seu pavio aumentar um pouquinho mais, Deus vai te dar paciência, Deus vai te dar domínio próprio, longanimidade, mas você tem que estar disposto a experimentar os apertões de Deus, porque se tu não quiser os apertões de Deus na tua vida, vai ficar muito difícil, né, vai ficar estreito dele vir fazer alguma coisa em você. Se você tem esse costume de falar palavrão, pensa 2 vezes, ao invés de você se contaminar com essa cultura aí que tá aí no mundo, que tal você influenciar essa cultura que tá aí? Porque a gente tá querendo trazer muita coisa que é de fora pra dentro da igreja pra gente ficar mais cool, pra gente ficar mais descolado e com a desculpa de, eu vou trazer pessoas pra igreja. Mas Jesus e João Batista, eles em nenhum momento eles contaminavam com a cultura do mundo que eles viviam pra que as pessoas fossem até eles. João Batista, por muito contrário, ele era bem grosso, bem rude, e as pessoas iam até ele porque elas entendiam a mensagem e chegavam a ele arrependido. Ponto final. Então a gente não tem que ficar misturando pra querer ficar com cara de legal, não. Segura a tua língua. Vamos falar aquilo que tem a ver com os bons costumes, com boa índole, que não seja infame, que não seja nojento, que... Opa! Me deu um sustinho aqui. Meu almoço acabou de ficar pronto. Mentira, é só o nuggets que eu tava esquentando porque eu não tava afim de cozinhar hoje. Então vamos lá, voltando. Que aquilo que sai da nossa boca seja algo de boa fama. Não só em questão de palavrão, mas em questão de ideias, ideologias meio perdidas, meio erradas aí que a gente tem. Então vamos ter domínio próprio, vamos pensar antes da gente falar, vamos ter o nosso caráter mudado e transformado, porque Jesus quer nos transformar e Jesus quer que a gente se pareça mais com Ele. Se disponha a isso nas pequenas coisas, como uma simples palavra aí que tem um significado meio dúbio, meio duvidoso, não é mesmo? Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se você quiser assistir os nossos últimos vídeos, clica aqui do lado, dá o seu joinha aqui, que ajuda a gente pra dedéu pra compartilhar mais essa mensagem. Aproveita e compartilhe nas suas redes sociais também e deixe seu comentário aqui embaixo. Semana que vem a gente se vê com mais um vídeo. Deixa eu jogar minha Bíblia aqui. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe.